paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 25, 26 e 27. Começa falando que Sara vem a falecer, a mulher de Abraão, e Abraão vai e casa-se novamente com uma outra mulher. Ele casa, mas ele já não é tão jovem. Quando passa-se alguns anos, ele percebe que ele já não está tão bem, que ele vai falecer. O que a Bíblia fala? Que ele presenteia os filhos que ele tem com essa nova esposa e despede eles de Isaac. O que eu entendo com isso? Ele acha uma forma de abençoar os filhos que ele teve com essa outra esposa, mas ele protege o seu filho, que era o filho da promessa. Quando ele despede os novos filhos, para que eles se partam, né, para que eles venham a ir embora e permanece apenas Isaac, toda a herança que ele tinha seria de Isaac, que era aquilo que Deus realmente falava, que abençoaria a vida de Isaac por conta da fidelidade de Abraão. Então, assim, olha o cuidado que Abraão tinha com a promessa que o Senhor tinha com ele. E isso já me faz refletir. Aquilo que o Senhor tem me dado e tem te dado, nós temos tido esse cuidado de proteção, esse cuidado de zelo. Nós precisamos receber as bênçãos que o Senhor nos dá, mas nós temos que cuidar delas também. E era isso que Abraão estava fazendo em relação a Isaac. Passa-se a sequência do capítulo, e então vai falando da descendência de Isaac, vai falando da descendência de Ismael, que eram os primeiros filhos de Abraão, e então começa a história de Isaac. Isaac, ele que é também um recebedor de Deus da promessa de que ele teria uma grande descendência, a sua mulher, ela é estéril. Veja, desde Noé o Senhor fala que eles vão multiplicar a terra. Porém, Abraão teve a sua mulher estéril, ele teve que orar por ela. Depois vem o seu filho Isaac, que a sua esposa também é estéril. E para que Rebeca pudesse ter filhos, demorou 20 anos. A Bíblia fala que ele passou 20 anos orando pela sua esposa. Na verdade, a Bíblia fala, e orou Isaac insistentemente pela sua esposa Rebeca. Então, assim, há promessas que nós vamos receber da parte do Senhor e elas vão se cumprir. Mas o Senhor espera que eu e você venhamos a nos manter em oração, em busca por conta dessa promessa, para que ela se realize. Que nós também temos a nossa parte é clamar. E depois da bênção recebida, como fez Abraão em relação a Isaac, proteger, cuidar daquela bênção que o Senhor nos deu. Então, muitas vezes nós pedimos bênçãos, mas aí o Senhor hoje pergunta para mim e pergunta para vocês, está disposto a orar por esta bênção? E depois da bênção recebida, está disposto a cuidar dessa bênção? Isso é para nós pensarmos, é uma dos ensinamentos que fica hoje, das reflexões que fica hoje. Quando nasce, então, finalmente, né, a geração a partir de Isaac, Rebeca tem 2 filhos de uma vez só, Esaú e Jacó. Como são 2, o casal acaba dividindo as atenções. Isaac tem todo um carinho especial pelo seu filho, Esaú, ao passo que Rebeca tem um cuidado com o seu filho Jacó. Não que um não gostasse do outro, mas a proximidade era com esses filhos. Como nós vemos em uma série de casais por aí, aquele filho que é mais próximo de um, aquele filho que é mais próximo de outro. E como líderes, como pais, nós precisamos ter um cuidado com essa atenção que nós damos para um ou para outro, para não gerar um ciúmes que é desnecessário, uma vez que o teu carinho, a tua bênção e a tua proteção precisam ser para os 2. Esaú era criado com o pai. Aí eu imagino, colocando como um filho de hoje, aquele filho que vai pro futebol, aquele filho que anda junto, aquele filho que o pai deixa na rodinha junto com ele. Então, era um menino muito mais atirado, muito mais sem preocupação do dia da manhã. Ele era um filho mais solto, vamos colocar assim. E ele era do campo, ele caçava. A Bíblia fala que um certo dia, ele chega na sua casa e ele está com fome. E Jacó, que era um filho criado com a mãe, sabia cozinhar. Ele chega diante do seu irmão e fala, olha, me dá aí algo para comer, porque eu estou morrendo de fome. Está acostumado a ser servido, está acostumado a ter aqueles que o papariquem, até porque ele era o primogênito. E aí
Esaú vira para ele e fala assim, então tá bom, eu te preparo um prato de comida, mas eu vou querer em troca a sua primogenitura, como se ele estivesse negociando a bênção de Deus sobre a vida dele. Deus deu para ele a possibilidade de nascer primeiro, mas ele trata aquilo como nada. Ele chega a falar assim, de que me vale a primogenitura se eu estou aqui passando fome? E aí, irmãos, que pensamento pequeno dele, de que vale a primogenitura, de que vale a bênção do Senhor sobre a sua vida, o quanto nós estamos trocando aquilo que Deus nos deu por algo que é temporário, que é algo que é momentâneo, que é algo que é passageiro. Como nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, de que vale servir a Deus se eu não estou vivendo esse momento aqui? E este momento aqui é o que me faz perder a bênção do Senhor sobre a minha vida. Ele comeu o prato de sopa de lentilha, pensa, por uma primogenitura. Ele trocou aquilo por algo tão pequeno. E aí nós falamos, ele foi um tolo. Nós fazemos isso todos os dias. Trocamos a bênção do Senhor por uma coisa pequena. Se não estivermos vigilantes, prudentes, alertas às coisas que estão acontecendo à nossa volta, nós vamos fazer acordos que não são acordos da parte de Deus. E isso é trocar aquilo que o Senhor nos deu como eterno, como duradouro, como privilégio por um momento. E isso, assim, é perder a presença do Senhor. Na sequência também desse capítulo, Abraão já percebe que vai morrer, Isaac já percebe que vai morrer também, e aí ele fala assim, olha, eu quero comer algo vindo da mão do meu filho, aquele que andou comigo a vida toda, que era o caçador, e eu vou dar então a minha bênção, que eu não sei quanto tempo mais eu vou estar com o meu filho, eu quero abençoar a geração do meu filho, abençoar o meu filho, para que ele então carregue com ele a bênção aqui da primogenitura, a bênção do pai, enfim. E a mãe deles escuta e faz uma enganação. Ela chama o seu filho próximo, que é Jacó, e pede para ele se passar pelo seu irmão. E aí eu também fiquei pensando que crueldade, na hora da morte, na hora que aquela pessoa está ali, em uma possibilidade pequena de se defender, de se autodefender, as pessoas vão lá e se aproveitam dela. Irmãos, isso também acontece nos dias de hoje. No momento de fragilidade, vem alguém e te engana de uma maneira sutil e faz você tirar os olhos daquilo que é o certo para aquilo que é o errado. Então nós precisamos, mesmo na hora da nossa fraqueza, que sentimos até que estamos morrendo, prestar atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta. E infelizmente a traição veio para Isaac da pessoa que mais era próxima dele, que era sua esposa. E aí eu falo para vocês assim, a traição vai vir de um inimigo? Não. Vai sempre vir daquele que está perto. Então, que esteja mais perto ainda a presença do Senhor na tua vida, para que você seja vigilante o suficiente para que não caia nas ciladas do inimigo. Aconteceu, ele falou, então a bênção ele deu para Jacó. E Esaú, quando percebeu aquilo, ficou louco, disse que ia matar o seu irmão, mas tudo isso porque a sua mãe agiu com engano com aquele homem que estava fragilizado na cama. Queridos, o que eu vou passar para vocês hoje é vigilância. Nós não sabemos o coração daquele que está próximo a nós. Nós não imaginamos a capacidade que o outro tem de fazer mal. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos protege. E nós então precisamos pedir a esse Senhor o tempo inteiro que Ele nos guarde e nos livre de todo mal. Como a sua palavra diz, né? Que o Senhor nos guarda com os seus anjos ao redor, para que a gente não caia em ciladas do inimigo. É essa palavra que eu deixo hoje para vocês, que nós possamos ser prudentes a ponto de estar atentos a tudo que está acontecendo à nossa volta e não permitirmos que aquilo que nós temos para abençoar alguém ou para sermos abençoados por Deus seja roubado na sutileza daquele que está por perto. Amém? Eu vou agradecer os irmãos por estarem comigo hoje e vou pedir para que estejam comigo amanhã também. Amanhã nós vamos ler Gênesis 28, 29 e 30. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.